Olá! Gente mal informada ou de má fé diz que o Partido dos Trabalhadores vive do passado. Não, o PT sabe muito bem que suas políticas fizeram o Brasil, em toda a sua história, crescer muito. O PT sabe que a valorização do salário mínimo, quase 80% acima da inflação, contribuiu para reduzir as desigualdades. Assim como ele, sabe que o Minha Casa Minha Vida foi o maior programa de transferência de riqueza da história brasileira. Da mesma forma, ele sabe que todas as suas políticas de valorização da educação abriram acesso a mais de 5 milhões de filhos de pobres que têm na educação o caminho para ocupar os espaços de decisão política. O PT, e todo mundo sabe, que essas e outras políticas dos governos de Lula e Dilma conduziram o país da 16ª para a 6ª economia mundial. Porém, apesar desse glorioso passado, o PT sabe que não se vive apenas dele. Portanto, o PT, junto com o PCdoB, PSOL, PDT, PSB e Rede, apresenta propostas executáveis em curto prazo para tirar o Brasil da crise. Para voltar a ter esperança e dignidade, 13 milhões de desempregados e cerca de 40 milhões de desalentados, temos propostas para a geração de 3 milhões de empregos diretos e 400 mil indiretos a curto prazo, abrindo frentes de trabalho de zeladoria e recuperação de ruas e edifícios públicos, por exemplo. O Brasil tem mais de 7.400 obras públicas e centenas de obras privadas paradas. O governo elitista de Bolsonaro acabou com Minha Casa Minha Vida para os pobres. Nos governos Lula e Dilma, 11 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa. Até 2016, foram entregues cerca de 3 milhões de moradias e contratadas a construção de mais de 4 milhões. Os investimentos no programa somaram 301 bilhões de reais entre subsídios e financiamentos, e 49% dos subsídios retornaram por meio de impostos. Entre 2010 e 2014, o déficit habitacional foi reduzido em quase 3%. O Minha Casa Minha Vida gerou quase 2 milhões de empregos. Entre 2011 e 2016, foram entregues, em média, 1.200 casas por dia. Eu vou repetir. Entre 2011 e 2016, foram entregues, em média, 1.200 casas por dia, beneficiando 96% dos municípios. Outra política importante, mas que já foi aniquilada por Bolsonaro e Paulo Guedes, é a de valorização do salário mínimo. Uma necessidade social para diminuir as desigualdades e econômica para fazer a roda da economia girar. Entre 2003 e 2014, a política de valorização do salário mínimo reduziu de 161 horas para 105 horas o tempo necessário de trabalho para se comprar uma cesta básica. O mecanismo de valorização adotado pelo PT foi muito simples. Reposição das perdas inflacionárias pelo INPC somada ao crescimento do PIB referente ao ano anterior. Antecipação gradativa a cada ano da data de reajustes, até fixá-la em 1º de janeiro de cada ano. Caso essa política não existisse, o salário mínimo hoje não seria de R$ 998, mas só de R$ 572. De 2003 a 2013, a pobreza diminuiu de 30% para 11,5% da população. No Norte e no Nordeste, essa redução chegou a fantásticos 40%, contribuindo para reduzir as desigualdades regionais. Já o Bolsa Família, um programa de sucesso, reconhecido mundialmente pela sua eficácia em diminuir a pobreza, também está sendo destruído por Bolsonaro e Paulo Guedes. Observe esses dados e perceba a importância desse programa. 13,9 milhões de famílias foram assistidas com valor médio mensal de R$ 161,14. O total investido em 2016, de 26,8 bilhões, foi o equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto, o PIB. Já os juros pagos aos bancos são 45% do orçamento da União. Compare, 0,5% do PIB, você resolve um problema social gigantesco. Em compensação, você usa 45% do nosso orçamento para pagar os juros. A cada R$1 investido no Bolsa Família, R$ 1,78 volta para a formação do nosso PIB. O programa atendeu a 25% da população
e 36 milhões de pessoas superaram a extrema pobreza. Houve aumento de 50% das consultas pré-natal, 99% das crianças com vacinação em dia. A mortalidade infantil, 58% por desnutrição e de 46% por diarreia, caiu à metade. Frequência escolar foi de 97,8% na faixa etária de 6 a 14 anos. O número de pessoas com ensino fundamental completo cresceu 290% entre os mais pobres. Estudantes do ensino médio de famílias beneficiárias do Bolsa Família obtiveram maior rendimento escolar. O trabalho infantil entre os pobres, extremamente pobres, caiu de 2,4 milhões para 390 mil, uma redução de 84% entre 2004 a 2015. Em 2012, o Brasil saiu do mapa da fome. O percentual da população subalimentada teve queda de 82% entre 2002 e 2014, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. Essas e várias outras propostas foram apresentadas numa entrevista coletiva convocada pelos partidos de oposição ao Bolsonaro. Porém, nenhum veículo da imprensa comercial compareceu. A ausência dessa imprensa se deu porque ela é do mercado financeiro e fará qualquer coisa para defender as políticas de Paulo Guedes e para esconder as propostas de quem realmente tem compromisso com o Brasil e com os brasileiros. E quero lhes dar um grande exemplo. Ontem, ao votar os vetos do Bolsonaro, o Congresso Nacional, leia-se, a Câmara dos Deputados e o Senado, derrubaram um veto do qual nós aumentaríamos o valor referente às famílias para receber o BPC. Vou traduzir isso. Será uma renda agora de meio salário mínimo familiar que fará jus a receber os benefícios de pagamento continuado. Votamos isso à tarde, derrubamos o veto porque os mais pobres merecem isso. Sabe o que aconteceu à noite? O ministro da Economia, o presidente do Banco Central, chamaram uma reunião de emergência aqui na Câmara para discutir o absurdo que foi aprovar um projeto, ou derrubar o veto do presidente, aprovando esse projeto, que atinge os mais pobres. O que me deixa, mas assim, muito surpreso, mas muito triste principalmente, é que quando votaram uma reforma trabalhista que deixou o nosso povo mais pobre, o ministro da Economia não chamou os deputados para conversar. Quando aprovaram a reforma da Previdência, que aumentou a miséria nesse país, o ministro da Economia não nos chamou para conversar. Agora que aprovamos um projeto para melhorar a vida dos mais pobres, ele chama os deputados, coloca que é um absurdo aprovar um projeto como esse e isso irá criar uma grande crise na economia brasileira. Mostra a contradição do discurso e a prática, mas mostra efetivamente o que nós sempre falamos. O que é bom para o Paulo Guedes não é bom para o Brasil.